Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos estudar as categorias geográficas. Este assunto vai nos permitir entender de que maneira a geografia se organiza enquanto uma ciência para poder analisar os seus objetos de estudo, não é? As categorias geográficas, elas são os conceitos básicos que a geografia vai utilizando para explicar a realidade do mundo em que vivemos. Então, a partir desta aula de hoje, nós vamos entender o que é que está por trás de toda a análise que a geografia faz. Eu espero que você tenha uma boa aula e aprenda bastante. Então, nós agora precisamos saber o que são e para que servem estas categorias geográficas. Essas categorias geográficas, elas são os principais conceitos usados pela geografia para explicar os fenômenos. A geografia, assim como todas as demais ciências, elas se apoiam numa base conceitual. Então, para poder organizar o conhecimento, facilitar a explicação deste conhecimento, facilitar o estudo da realidade, as ciências se apoiam em uma base conceitual. No caso da geografia, nós chamamos essa base conceitual de quê? De categorias geográficas. E aqui nós já entramos em outro aspecto importante. O que é que a geografia estuda? Quais são os objetos de estudo da geografia? A geografia é uma ciência que está preocupada em estudar o quê? Como você sabe, lá do ensino fundamental, a geografia está preocupada em estudar a relação da sociedade com a natureza. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história, de que maneira as diferentes sociedades têm utilizado a natureza. Uma outra preocupação da geografia é caracterizar a paisagem natural. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que é paisagem. Mas saiba logo que uma das preocupações da ciência geográfica é caracterizar a paisagem natural. Inclusive, isso nos remete ao próprio conceito da geografia. Etimologicamente falando, a geografia é composta por duas outras palavrinhas, a palavra geo e a palavra grafia. Geo significa terra e grafia significa descrição. Então, a geografia também é uma ciência que está preocupada em descrever a paisagem natural, em descrever aquilo que está ligado às questões da natureza. Basta dizer para você que nós já estudamos os biomas. Quando nós estudamos os biomas, nós caracterizamos ele um todo. Quando a gente estuda os biomas, a gente procura saber quais são as características naturais dele. Nós procuramos saber também de que maneira a sociedade está interferindo naquela formação. Ok? Mais um objeto de estudo da geografia é saber quais são as consequências do relacionamento da sociedade com a natureza. Exemplo, nós estudamos o aquecimento global, nós estudamos as ilhas de calor. Em outras palavras, quando a sociedade se relaciona com a natureza, quais são as consequências para a natureza? E é óbvio que a geografia também vai procurar saber quais são as consequências dessa relação que a sociedade tem com a natureza para essa sociedade. Então, o nosso objeto de estudo é principalmente o quê? A relação da sociedade com a natureza e as consequências tanto para a natureza quanto para a própria sociedade. Mais um objeto de estudo da geografia. A geografia também está preocupada em estudar como ocorrem as relações sociais e quais são as consequências das relações sociais nas mais diferentes áreas, que foi isso que a gente estava comentando anteriormente. Então, o que são categorias geográficas? São os principais conceitos utilizados pela geografia para explicar os fenômenos. E quais são os objetos de estudo da geografia?
O principal objeto de estudo da geografia é analisar a relação da sociedade com a natureza e suas consequências, e também analisar as relações sociais e suas consequências. Tá ok? Então, tá aqui o que são as categorias geográficas. Este assunto, ele costumava cair pouco na prova do Enem, né? Essa parte conceitual realmente. Mas nós já tivemos anos que caíram seguidamente, 2012 e 2013, caíram questões sobre essas categorias geográficas. É importante não só para a sua prova do Enem, mas também é importante para você saber como é que a geografia se organiza. Então são 5 as categorias geográficas. Você tem espaço, paisagem, território, região e lugar. Todo o conhecimento da geografia está baseado nesses 5 conceitos. Os assuntos que nós estudamos, vamos dar exemplos aqui. Nós vamos estudar os continentes. Estamos utilizando o conceito de região. Nós vamos estudar os climas e os biomas. Isso está relacionado com a paisagem. Nós vamos estudar os conflitos do Oriente Médio. Esse é um assunto que está relacionado com a categoria do território. Então, são 5 categorias geográficas: espaço, paisagem, território, região e lugar. Essa é a base da geografia. Então, vamos estudar conceito por conceito, categoria geográfica por categoria geográfica. A primeira categoria geográfica importante é a categoria conhecida como espaço. Espaço nada mais é onde acontecem os fenômenos. Os livros de geografia costumam falar que espaço é a categoria mais geral da geografia. Basta a gente saber que espaço é onde acontecem os fenômenos. Todos os fenômenos acontecem em um determinado espaço. Mas não é só isso, não. Quando nós falamos de espaço, nós dividimos o espaço em espaço natural e também no chamado espaço geográfico. Certo? O que é o espaço natural? O espaço natural são os elementos da natureza sem a interferência humana, diferentemente do espaço geográfico. O espaço geográfico é o quê? É a natureza modificada pela ação humana. Portanto, sempre que você ouvir falar em espaço natural, o que é espaço natural? São os elementos da natureza sem interferência humana. Você já deve ter sacado que esse espaço natural praticamente não existe, porque até de maneira indireta as diferentes sociedades interferiram no espaço natural. Quando a gente fala de espaço geográfico, nós também podemos utilizar mais 2 conceitos. O espaço geográfico também pode ser chamado de segunda natureza ou natureza artificial. Portanto, primeira categoria, espaço. Espaço é onde acontecem os fenômenos. Nós dividimos o espaço em 2 tipos: espaço natural e espaço geográfico. O espaço natural, que praticamente não existe mais, são os elementos da natureza sem a interferência humana. O espaço geográfico é a natureza modificada pela ação humana, que é o principal objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico ele é construído pelo trabalho coletivo das diferentes sociedades. Não é um herói sozinho que foi lá e construiu tudo. O espaço geográfico ele é construído pelo trabalho coletivo. E de que maneira isso acontece? É da seguinte forma: os seres humanos eles vão se apropriando da natureza. Ou seja, os seres humanos, as diferentes sociedades, se apossam da natureza e, através da utilização de diferentes técnicas, através da utilização de diferentes tecnologias,
vão construindo, vão alterando o espaço natural em um espaço humanizado, ok? Uma coisa que é muito importante você saber, já caiu várias vezes em provas de vestibular, em provas também do Enem, é que segundo o geógrafo Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro, infelizmente já falecido, Milton Santos ele afirma que nós vivemos hoje, o atual espaço geográfico que a gente vive hoje, ele pode ser denominado de meio técnico, científico e informacional. O espaço geográfico que a gente vive hoje é chamado de meio técnico, científico e informacional. Em outras palavras, o espaço que nós vivemos hoje, existe nele uma densidade de equipamentos técnicos, de equipamentos tecnológicos, que deixa o espaço muito diferente daquilo que era no passado. Então, o que é o espaço? Espaço é a categoria mais geral da geografia. Espaço é onde acontecem os fenômenos. De que maneira esse espaço é construído? É construído quando as diferentes sociedades se apropriam da natureza, se apossam da natureza e, através de técnicas, através de tecnologias, vão transformando o espaço natural em um espaço geográfico. Ao longo do tempo, nós vamos colocando tecnologia nesse espaço, ao ponto que hoje em dia nós chamamos que o espaço geográfico é caracterizado por ser um meio técnico, científico e informacional. Então, quando a gente fala em meio técnico, científico e informacional, significa dizer que o espaço hoje apresenta uma maior fluidez e uma maior possibilidade de mobilidade. Basta dizer, por exemplo, que pessoas, mercadorias e capital conseguem se locomover pelos diferentes lugares com mais velocidade, com mais rapidez, com mais facilidade do que era no passado. Outra coisa importante para a gente saber é que esse meio técnico, científico e informacional permite uma descentralização do processo produtivo. Em outras palavras, um mesmo produto pode ter suas partes fabricadas em diferentes países. É o que nós chamamos também de fragmentação do processo produtivo. Uma outra coisa bastante interessante, quando a gente fala de meio técnico, científico e informacional, é que ele facilita o gerenciamento à distância. Hoje em dia, você não precisa estar na sua empresa para você fazer o gerenciamento, para você saber o que está acontecendo nela. Os meios de comunicação permitem que a gente veja e que a gente saiba o que está acontecendo nos diferentes lugares da empresa. Então, o meio técnico, científico e informacional, ao mesmo tempo em que ele faz com que pessoas, mercadorias e capital tenham maior mobilidade, também permite uma maior descentralização do processo produtivo e facilita também o gerenciamento à distância. Nós não precisamos estar em um local para gerenciá-lo, ok? E uma coisa que é mal interpretada hoje em dia. Algumas pessoas dizem que o meio técnico, científico e informacional acabou com as distâncias, acabou com o espaço. Não é bem assim. O que acontece é que toda a densidade tecnológica que nós temos, essa densidade tecnológica alterou a nossa noção de espaço e de tempo. É o que nós chamamos de mito do espaço e tempo contraídos. Na verdade, o tempo ele ainda existe. Um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. As distâncias elas ainda existem. Mas o que foi que mudou? O que mudou foi o tempo necessário para percorrer aquelas mesmas distâncias. Em outras palavras, pessoal, o meio técnico, científico e informacional
toda essa densidade tecnológica que nós temos aplicada ao espaço vai facilitar a consolidação, a existência do processo de globalização. Portanto, meio técnico, científico, informacional e globalização são duas coisas que se confundem. O geógrafo inglês David Harvey, ele nos auxilia a entender esse mito de espaço e tempo contraídos. Segundo ele, o que acontece é que entre 1500 e 1840 nós tínhamos carruagens e barcos à vela que percorriam 16 km por hora. Então, aparentemente, o mundo era muito grande, porque as possibilidades de se locomover pelo território eram muito precárias. Mas a partir do momento que nós fomos colocando mais e mais tecnologia no espaço em que a gente estava vivendo, como por exemplo, de 1850 a 1930, que nós vamos ter locomotivas a vapor que percorrem 100 km por hora, o que é que vai acontecer? Nós vamos percorrer as mesmas distâncias em um menor período de tempo. Então, aparentemente, o que é que está acontecendo? É que as distâncias estão diminuindo. E esse processo não parou por aí, porque em 1950 nós vamos ter aviões a propulsão que percorrem aí fazem 480 a 640 km por hora. Então, a noção de distância e a noção de tempo foram o quê? Foram alteradas. 1960, aí você tem jatos de passageiro que percorrem 800 até 1.100 km por hora. Veja, o tamanho, as distâncias são as mesmas, mas o tempo necessário para percorrer as mesmas distâncias diminuíram. Na verdade, o que nós estamos falando é também de globalização. Existe uma relação muito forte entre globalização e o meio técnico, científico e informacional. É importante que você saiba disso. Quando falamos de globalização, estamos falando de meio técnico, científico e informacional. Quando falamos de meio técnico, científico e informacional, estamos também nos referindo à globalização. Então, anote isso aí num cantinho do seu material para você refletir sobre. E lembre-se que é um mito essa história de que as distâncias estão diminuindo. As distâncias são as mesmas. As distâncias geográficas são as mesmas. Ok? A segunda categoria geográfica é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos físicos conseguem perceber. Da mesma maneira que a gente divide espaço natural e espaço geográfico, nós também podemos dividir paisagem natural e paisagem geográfica. Nós temos aqui uma imagem que é do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1950 e no ano de 2015. No ano de 1950, a paisagem é principalmente uma paisagem natural. Aquilo que predomina são os elementos da natureza. Já em 2015, aquilo que vai predominar na paisagem, o que mais vai predominar na paisagem aí no ano de 2015, são as construções o quê? São as construções humanas, são as construções feitas pela sociedade. Só que paisagem não é tão simples assim. Quando a gente fala de paisagem, nós também estamos falando da sociedade que nela vive. Então é importante que você saiba que paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos físicos conseguem alcançar. E a paisagem reflete a sociedade que nela vive. 3 dicas importantes sobre a paisagem. A primeira delas é que as desigualdades sociais se materializam na paisagem. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma cidade com uma forte desigualdade social,
A paisagem daquela cidade tende a ser muito desigual. Afinal de contas, quando as pessoas estiverem construindo suas residências, essa desigualdade financeira vai limitar a construção das residências por parte de uma parcela da população. E também a diversidade cultural que nós temos no mundo, ou num bairro, ou numa cidade, vai fazer com que a paisagem também seja diferente. Eu me lembro que há pouco tempo eu fui conhecer o bairro da Liberdade em São Paulo, que é o bairro que tem uma presença japonesa muito forte. E quando eu vi o banco do Bradesco, eu me assustei porque era o banco do Bradesco, só que representado numa configuração japonesa. Até o McDonald's também estava numa representação japonesa. Por quê? Porque a paisagem reflete a sociedade que nela vive. A paisagem, ela reflete a população que vive em uma determinada localidade. Uma segunda dica importante sobre a paisagem é que a paisagem ela possui idades diferentes. Ou seja, toda paisagem não tem a mesma idade, isso é uma coisa óbvia. Eu posso estar no Egito visitando as pirâmides e também eu posso estar vizinho às pirâmides no hotel muito chique. Então, a paisagem possui idades diferentes, ok? Terceira dica, já está implícita ali na segunda, é que podemos observar elementos naturais e culturais na paisagem, que é aquela história de paisagem natural e paisagem geográfica. Também podemos perceber formas novas e antigas que revelam o quê? O passado e o presente. Lembre-se que com o processo de globalização, muitas vezes, existe uma tendência de determinados espaços se tornarem homogêneos. O melhor exemplo de espaços homogeneizados no mundo que a gente vive hoje são os shopping centers. Né? Você vai em diferentes cidades, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, mas determinados espaços, como o shopping center, eles são o quê? Eles são ou tendem a ser muito parecidos, tendem a ser homogeneizados. A terceira categoria geográfica é o território. O território é parte do espaço delimitado pelo exercício do poder. Vamos pegar aqui o mapa do Brasil e os estados, ok? O estado da Paraíba, o governo da Paraíba, só pode fazer suas obras, só pode governar sobre esse território aqui. O estado da Paraíba, o governo da Paraíba, não pode governar sobre o território do Pernambuco. Por sua vez, o governo do Pernambuco possui esse espaço, esse território para poder o quê? Para poder governar. Associada ao território, você tem a chamada territorialização. Territorialização, nós temos o conceito aqui. Chamamos de territorialização o processo de criação de territórios, ou seja, o estabelecimento de determinado poder sobre um espaço. Na foto você tem a rua 25 de Março, em São Paulo. Essa área predomina o poder dos informais. Lógico que você também tem aqui o comércio formalizado. Mas o que predomina nessa área, nesse espaço, é o setor dos informais. Então, isso é um exemplo de quê? De territorialização. Eu já visitei essa área, é interessante, porque muitos desses vendedores, eles colocam seus produtos em cima de uma lona. Quando a polícia chega, eles pegam a lona, juntam todos os produtos e saem disparada. Então, quando a polícia chega, que vai limpar a área, acontece um outro processo que nós chamamos de desterritorialização. O que é desterritorialização? É quando o camarada perde o território, como aconteceu com várias comunidades indígenas aqui no Brasil.
associada ao território, nós ainda temos a territorialidade. Territorialidade significa que está ocorrendo disputas por uma porção do território, né? Você pode pegar aí vários exemplos no continente africano. Vou dar um exemplo aqui. Sudão e Sudão do Sul. Houve a separação do Sudão em dois países, mas uma área de fronteira entre Sudão e Sudão do Sul, uma área conhecida como Abyei, está sendo disputada pelos dois países. É um exemplo, portanto, de quê? É um exemplo de territorialidade. Então, o que é territorialidade? Territorialidade significa dizer que em um determinado espaço está acontecendo disputas por território. Ok? Eu quero também que você preste atenção nessa frase aqui, ó. A globalização não acabou com a territorialidade. Em outras palavras, a globalização não acabou com as disputas territoriais. A globalização não acabou com as disputas por territórios. Eu estou dizendo isso porque durante a Guerra Fria se falava assim: quando o socialismo acabar, o mundo vai viver em paz. E do outro lado, quando o capitalismo acabar, o mundo vai viver em paz. E não é bem isso que acontece, como a gente vai estudar em outras oportunidades, né, os conflitos mundiais. Então, se acontecer de cair em alguma prova dizendo que a globalização acabou com as disputas territoriais, questão está o quê? Essa questão está falsa. Pelo contrário, enquanto você tinha ainda Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e União Soviética, de uma certa maneira, abafava vários conflitos. Quando acabou a Guerra Fria, vários movimentos que estavam abafados começam o quê? Começam a explodir. Portanto, a globalização acabou com as disputas territoriais? Não. E você tem um mapa, que é o mapa dos principais atentados que aconteceram no mundo a partir de 11 de setembro de 2001. Você observa que em vários locais nós tivemos o quê? Nós tivemos algum tipo de ataque terrorista, algum tipo de atentado. Esse assunto sobre os conflitos nós vamos estudar no momento mais oportuno, ok? Então, vamos lá. Relembrando, o que é território? Território é parte do espaço que delimita o exercício do poder. Junto com o território, você tem a chamada territorialização, que é quando uma área começa a sofrer influência por parte de um determinado poder. Nós vemos o exemplo ainda agora do setor informal dos ambulantes em São Paulo, ok? E nós temos também a chamada desterritorialização, que é quando existe a perca do território. E também nós temos a territorialidade, que são as disputas pelo território. Esse mapinha está mostrando a territorialidade no campo brasileiro. Esse mapinha já teve na prova do Enem. Ele está mostrando para a gente que em todos os estados brasileiros, já morreu pelo menos uma pessoa na disputa pela posse da terra. A área mais crítica, a área mais conflituosa, é essa parte aqui, ali, lá no norte de Tocantins, uma área conhecida como Bico do Papagaio, e também lá no estado do Pará. Esse assunto sobre a territorialidade no campo brasileiro, nós vamos estudar com calma na aula sobre o espaço rural brasileiro. A quarta categoria geográfica é a região, certo? Região, na verdade, é a diferenciação de áreas entre si. A região traz a ideia para a gente de particularidades, ou seja, você tem um grande território, você tem um grande espaço, mas dentro daquele espaço existem áreas que têm as suas peculiaridades, existem áreas que têm as suas particularidades. As áreas que possuem as mesmas características
formam uma mesma região. Áreas com características diferentes formam uma outra região. Vamos dar um exemplo de regionalização no Brasil. Nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O que é claro na divisão regional de qualquer lugar é que as características da região Nordeste não são iguais às características da região Sul, nem da região Sudeste, nem da região Centro-Oeste e nem da região Norte. Ou seja, essa área aqui, todos esses estados, apresentam muitas características em comum. Como apresentam muitas características em comum, formam uma mesma região. Região Sul aqui, ó. A região Sul apresenta mais características em comum. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esses 3 estados têm mais características em comum do que com os estados aqui da região Norte. Ok? Então, o que é região? Região é a diferenciação de áreas entre si. Aliás, a geografia usa muito esse conceito de região para poder estudar o mundo e os fenômenos. Não tem como a gente estudar cidade por cidade, não tem como a gente estudar país por país. Então, o que é que a geografia faz? Divide o mundo em regiões e acelera o processo de quê? O processo do estudo, do reconhecimento dos diferentes lugares. Mais um exemplo de divisão regional do Brasil. Agora é chamada divisão geoeconômica, ou os complexos regionais. O que é que acontece? Um geógrafo chamado de Pedro Pinchas, ele vai fazer uma divisão regional diferente daquela do IBGE que eu estava mostrando anteriormente. Pedro Pinchas usa o critério principalmente das relações econômicas entre os estados. Então, Pedro Pinchas divide o Brasil da seguinte maneira: a região Nordeste, onde você tem as marcas do Brasil colonial, o Centro-Sul, que é o Brasil moderno, é o Brasil mais desenvolvido economicamente falando, industrialmente falando, e você tem a Amazônia, que é para lembrar do potencial que a floresta tem. Ora, observa aqui, o estado do Maranhão. O estado do Maranhão tem terras tanto no Nordeste quanto na região amazônica. Por que isso acontece? Porque uma parte do Maranhão, uma parte do estado do Maranhão, a parte leste, apresenta muito mais características econômicas de Nordeste do que de Amazônia. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Minas Gerais. Minas Gerais, na divisão do IBGE, Minas Gerais é do Sudeste. Na divisão geoeconômica, a parte norte de Minas Gerais, o chamado Vale do Jequitinhonha, pertence ao Nordeste e não ao Centro-Sul. Então, quando a gente fala em regionalização, quando a gente fala em região, nós estamos também fazendo referência a determinados critérios. Não tem como você dividir uma determinada porção do território se você não usar um determinado critério. Olha, uma sala de aula. Uma sala de aula reflete uma divisão regional. Uma sala de aula significa dizer que você tem naquele determinado espaço determinados alunos aptos a estudar aquela série e aqueles conteúdos. A quinta e última categoria geográfica é a categoria lugar. Lugar é uma parte do espaço que nós temos um sentimento de pertencimento. Nós temos um sentimento de afetividade. Dá um exemplo simples. Sala de aula. Geralmente os alunos na sala de aula têm uma parte do espaço que mais gosta de sentar. Aquele espaço onde a pessoa mais gosta de sentar é o lugar dela. É incrível porque eu já presenciei várias vezes. Um aluno chega e senta em determinada cadeira e ali ele passa a ter um sentimento de afetividade, passa a ter um sentimento de pertencimento.
E aí, às vezes, acontece dele chegar atrasado e ele vai ver com outro que sentou no lugar dele e diz assim: ei, boy, aí é o meu lugar. Então, 5 categorias geográficas: espaço, paisagem, território, região e lugar. O que é que significa lugar? Lugar é uma parte do espaço que nós temos um sentimento de afetividade. É uma parte do espaço que nós temos um sentimento de pertencimento, ok? E para facilitar ainda mais o seu aprendizado, para facilitar ainda mais o seu estudo, eu coloquei nessa nossa última tela 4 categorias geográficas. Lugar é a porção ou parte do espaço onde vivemos e temos sentimento de afetividade, de pertencimento. Paisagem é tudo o que nós vemos, tudo o que nossa percepção alcança. Território. O território é um espaço definido por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que nele se instalam. Região é uma área que foi separada através de um critério por possuir semelhanças em comum. Então, com esse último slide, você tem o resumo das 4 categorias geográficas. Lembrando que a categoria conhecida como espaço é a categoria mais geral da geografia, é onde acontecem os fenômenos. Eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito. Ela estará disponível para você sempre que você precisar. Um abraço e até logo.